TV Indaiatuba apresenta Decora Aí, com Carol Gadia. Oferecimento: Padaria Feito Pão, Decor Color Park, Domos Móveis e Decorações, Casa Nobre Marcenaria, Illusion Iluminação. Agora com você, o Decora Aí. Eu sou a Carol Gadia Eu sou a Lari Fernandes. e hoje Lari conta pra gente quem são os profissionais. Bom, super renomados, Rafael e Felipe, da House Arquitetura. Fica aí com a gente. Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Decora Aí e hoje o nosso convidado especial é o pessoal da House Arquitetura. Estamos aqui com o Rafael. Rafa, muito obrigada, por você estar aqui hoje, trazendo um pouquinho do mundo da House Arquitetura para nós e informação para os nossos telespectadores, né? E eu queria falar um pouquinho como que surgiu a House, né? Hoje você e o Felipe são sócios, né? Vocês trabalham juntos e tem uma equipe imensa, né, de profissionais, arquitetos, engenheiros, enfim, designers de interiores. E me conta um pouquinho como que surgiu a House e como que vocês trabalham no nosso mercado aí de casas, Legal, residências. legal, cara. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pra gente falar, conversar e bater um papo. Eu não gosto de falar muito quando começou, porque eu me sinto um pouco mais velho, né, mas eu comecei em 2001 com o escritório no centro da cidade, né, vindo de pequenas passagens de alguns escritórios, né, muito rápido mesmo, já como eu comecei com técnico de edificações, já abri um escritório muito cedo, né, de ter um registro no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Aí comecei com o escritório então, trabalhando até muito no começo para outros profissionais, né, prestando alguns serviços, etcétera. O escritório foi amadurecendo, isso em 2001, depois, com o tempo, nós fomos ganhando uma certa projeção, né, devido a essas parcerias com outros profissionais, alguns pequenos projetos. E, claro, nesse meio tempo eu comecei a cursar arquitetura também. E o Felipe, né, foi bem interessante, assim, porque o Felipe é meu amigo de infância mesmo, né, antes mesmo de ser o meu sócio profissional. E eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura, era muito difícil no começo, né, tive que trancar e tal, né, por uma questão financeira. Aí nesse meio tempo ele veio me perguntar, né, como que eu estava me sentindo no curso, era legal, ele falou que ele queria fazer também. Eu falei: "Pô, ele faz, é muito bom, tal, né". E ele começou a fazer, e quando eu voltei na sala dele, né, por coincidência, na mesma faculdade, na mesma sala. E aí, nossa, aí virou história, né, nós nos formamos juntos, ele trabalhava numa construtora também, e com o tempo ele foi fazendo um projeto ou outro pra comigo, final de semana, a gente fazia os trabalhos de faculdade também, aí teve essa sinergia que já era uma amizade, né, passou a ser uma sinergia profissional. Eu acho que como sociedade, como um casamento, né, eu acho que a gente se completa muito ali, tem muitas, eh, umas questões também que a gente se complementa, né, de sabedoria, de conhecimento, de vivência mesmo de vida. Então eu acho que é um casamento que deu certo, uma sociedade que deu certo. E aí isso foi em 2007 que, de fato, ele veio para o escritório mesmo, formalmente, e nós consolidamos a House como CNPJ, então são 18 anos aí, né, já tem uma maturidade já. Bastante. E que feliz, né? Nós somos agraciados com essa sociedade. Exato. Muito bom, muito bom. E eu conheço o trabalho de vocês já faz algum tempo, né? E eu sou super fã do escritório. E eu queria entender, hoje a House, ela constrói e administra a obra, né? Faz esse acompanhamento da obra. Sim. E vocês fazem a administração e indicação dos profissionais também. Exato, isso mesmo. Me explica um pouquinho como que é administrar uma obra, né? Legal. E o processo também, porque hoje vocês projetam, né? E vocês constroem Sim, e tem a parte de interiores também, né? Que você exatamente. oferece. É o pacote completo. Exatamente. Até pegando o link com a pergunta anterior, Carol, Tá. é legal que assim, que o Felipe, nós somos sócios, como eu já disse, e eu sou responsável pelo departamento de obras do escritório, pela gestão do escritório como um todo, e o Felipe pela gestão do departamento de projetos. Então a gente separa muito bem, né? E cada qual tem sua equipe. Atualmente nós somos em torno de uns 12 profissionais de engenharia e arquitetura. E fazemos justamente isso que você disse, fazemos projetos e execução de obras. Isso há muito tempo já, felizmente. Então a gente tem um bom know-how aí na área residencial.
A gente concentra nossas atividades aqui em Indaiatuba mesmo, tem muito trabalho aqui, infelizmente, né. E a gente sabe que, sobretudo, obra tem que ser uma coisa que tem que estar presente todo dia, então a gente está focado aqui em Indaiatuba. E por ter todo esse tempo, a gente tem um know-how bom já de conhecimento do que dá certo, do que não dá, aonde que dá para usar, aonde que não dá, né, questão de investimento, custo-benefício. Então as equipes se complementam muito, então tem muito feedback, né, do que dá certo, do que não dá, de projeto para obra e de obra para projeto e vice-versa. Então isso a gente consegue ver o resultado fiel, né, depois, né, na obra mesmo, né, na prática. Você percebe essa fusão, essa sinergia no produto final, na casa pronta, né, naquela energia boa, bacana, né. Muito bacana. E é um desafio também, né, o Rafa, porque hoje a mão de obra está escassa, Exato. né, ainda mais na área da construção civil, né. Sim, exato. O meu padrasto trabalha na área da construção civil e é um perrengue toda vez que um ajudante, de repente, sai, Sim. né. Então e como que é isso, administrar isso, a pressão também do cliente, né, porque eu imagino que tem aquela ansiedade do proprietário receber o imóvel. Sim. Me fala como que vocês levam isso. É, legal. Então, são 2 momentos muito distintos, né. Primeiro projeto, aquela fase gostosa, prazerosa de imaginar, ter ideias, mudar, é tudo. Isso é muito fácil, entre aspas, você conseguir encantar o cliente, né. Quando o cliente procura, já tem essa sinergia, né, do que você faz, do que ele quer, tá alinhado ou não está, né, então isso é mais tranquilo, né. Obra a gente sabe que é mais complicado mesmo, é um tempo mais longo, a gente tem um orçamento, a gente tem um cronograma, né, isso vai a gente vai tentando alinhar no meio do caminho, mas é muito difícil mesmo. A questão da mão de obra é um dos principais problemas, vamos dizer, né, tá cada vez diminuindo mais, não só em volume, como em qualidade, então a gente tenta manter os parceiros, tenta conhecer outras pessoas também, tenta se adequar a novas tecnologias, né, aí a gente já estudou muito sobre isso, já executou muito sobre isso, não agora, mas também no passado executou bastante, né. Pra conhecer novas tecnologias também, como fazer. Então a gente vem mesclando um pouco de novas tecnologias com o sistema tradicional, né, para ver qual o produto ao mercado também, né. E sendo acho assim, tem que ser muito transparente com o cliente desde o primeiro momento, né. Falar para ele que de fato é dessa forma, que vai ter perrengue em obra e tudo, que a gente está ali não é para livrar ele dor de cabeça, mas é pra tentar minimizar, usar o nosso conhecimento para tentar fazer ser o mais prazeroso possível esse processo, porque construir é um processo, Sim. né, então é dessa forma. Muito bacana. E essa parte das escolhas, né, você que é o responsável pela parte da construção, os acabamentos, por exemplo, é você também que seleciona o que aquilo vai ficar melhor e orienta o cliente? É. É legal também, Carol, que nesse processo, assim, nossa obra ela é muito focada nos nossos projetos. A gente, de fato, só executa obra de projetos nossos, né? É um outro foco de nicho de mercado que a gente tem. Porque a gente sabe, de fato, onde que pega em obra, os problemas, a compatibilização, a questão da autonomia. Então, a gente precisa ter autonomia também. Então, o cliente está conosco desde o projeto, ele confia no nosso trabalho, ele quer ter uma solução final, né? Total, melhor dizendo. Então, isso para eles é importante também. Então, nossa equipe de projeto, coordenada pelo Felipe, pela Gabriela, né, e pela Maria Júlia, entre outras pessoas, eles desenvolvem todo esse projeto, assim. A gente fala que nós temos o projeto de arquitetura, os projetos complementares de engenharia, estrutura, elétrica e hidráulica, mas os projetos também de acabamento, vamos falar assim, né? Então, piso, azulejo, tudo isso é definido em projeto, né? Legal. Se não marque o modelo mais próximo possível daquilo, para não ter o mínimo de interferência, né? Porque você sentar um piso cerâmico, seja da marca A, B, C, não muda tanto, mas se o piso for de madeira, aí todo abasamento é o contrário, a diferença de espessura é o contrário. Então, tudo isso a gente tem que prever muito, em projeto é muito importante. A gente tem que valorizar muito o projeto, né, não só porque a gente vende isso, mas de fato é muito importante o projeto, né, Sim. amadurecer ele ao longo desse processo de execução, para na obra ele ser o mais fluido possível esse processo, né, a gente defende muito disso. Com certeza. E é isso que faz o projeto ser um sucesso, né, essa prévia, né, eu acredito que, como você está falando, quando você está bem definido, as coisas começam a se encaixar melhor, né. Então eu não tenho um imprevisto de última hora mudou a ideia. Exato, Então se está bem definido, a gente tem uma maior fluidez no decorrer da obra. exato. E é legal porque assim, como ela disse, nós temos muito tempo de mercado já, a gente viu muito mudar a forma de fazer projeto, né, então isso a gente bate muito lá no escritório, há muitos anos já, quase uma década que a gente faz os projetos na tecnologia mais recente que tem, que é o BIM, né, que é tudo modelado em 3 dimensões. Quando eu falo 3 dimensões, eu estou falando de perspectiva bonitinha para cliente ver, não estou falando de execução o projeto mesmo com parâmetros, né, dizendo: "Ó, essa parede vai ser de alvenaria, etc e tal", né. Mas isso é muito legal, cara, a gente pega os projetos de
arquitetura, elétrico, hidráulico, são projetos distintos, né, a gente junta num só, e a gente consegue ver, a gente fala compatibilizar tudo isso, né, ver onde tem interferências e tudo, que antes isso ia pra obra e lá resolve, lá o pedreiro resolve, né, o engenheiro dá um jeito, fura, passa, etc e tal, e era muito custo, retrabalho, né, perda de tempo. Hoje não, a gente consegue no escritório, na tela do computador, visualizar essa interferência, já projetar isso, então é muito bacana você ter essa expertise, esse resultado mesmo, bem trabalho mais técnico, né, de ir pra obra já mais resolvido, né. A gente vai para os comerciais, mas eu queria deixar um gancho aqui sobre quais os benefícios que a tecnologia trouxe, né? Você já falou sobre o projeto, mas eu queria saber sobre a obra mesmo, Legal. né? O que que a tecnologia trouxe de bom, né? Hoje a gente fala bastante de construção seca, né? A House faz essa mescla. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Legal. Fiquem com os nossos comerciais e já voltamos. Sejam bem-vindos a Domus. Aqui na Domus nós temos uma ampla seleção de imóveis feitos personalizados para a sua casa. Feitos para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como que a Domus pode transformar a sua casa em um lar. Bem-vindo à Casa Nobre, onde cada detalhe é pensado para transformar a sua casa no lar dos sonhos. Combinamos sofisticação, funcionalidade e um alto padrão de acabamento para criar móveis planejados que refletem sua personalidade e seu estilo de vida. Nossa missão é entregar mais do que móveis. Queremos oferecer conforto, beleza e exclusividade para o seu espaço. Casa Nobre, móveis planejados para quem busca o melhor em design e funcionalidade. Na Lusion Iluminação, transformar ambientes com luz é a nossa especialidade. Com mais de 15 anos de experiência em lighting design, oferecemos soluções técnicas, consultoria especializada e os melhores produtos do mercado. Seja para projetos residenciais, comerciais ou corporativos, aqui você encontra qualidade, inovação e sofisticação. Lusion Iluminação, iluminando ideias, valorizando espaços. Aqui você encontra as últimas notícias do que é tendência no nosso mercado. Dicas, cobertura dos principais eventos da cidade e, é claro, um time incrível de profissionais arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E as melhores lojas do segmento. Convido você a explorar o nosso universo. Bem-vindo! Estamos de volta com o Decoraí e a gente não poderia deixar de falar sobre essa mesa de café maravilhosa que a Feito Pão fez pra gente. Muito obrigada, Feito Pão. Tá tudo uma delícia, a gente já fez uma boquinha antes. Estamos ansiosos para terminar a entrevista e continuar a nossa refeição. Muito obrigada. Rafa, vamos falar sobre tecnologia, né, na área da construção. Você estava comentando comigo que você já fez algumas coisas, me conta um pouquinho. Eu acho que a House foi um dos primeiros escritórios, né, a trazer essa tecnologia. Me conta também como está sendo a aceitação dos clientes.
Porque eu observo que às vezes os clientes ficam inseguros de investir nisso. Uhum. Então, fale um pouquinho, eu acho que é informativo, né? E as pessoas, eu acredito que mais do que nunca, a gente vai ter que tender para algo dessa forma, né? Mas de uma construção seca. E eu queria saber sobre a sua opinião como especialista, né, em Sim. construção. Sim, legal, Carol. A gente sempre foi conformado mesmo, assim, de um sistema tradicional de construção, né, a gente sabe que esse sistema data aí do século passado, da década de 50, 60, mais ou menos, pouca coisa mudou, né, poucos produtos mudaram, a base normalmente é a mesma. E alguns anos já, mais de uma década na verdade, a gente estuda outros sistemas também, né, que pode ser feito 100% ou pode ser feito de forma híbrida, mesclada, se preferir, né. Então nós tivemos muita experiência, assim, eu mesmo até estava comentando contigo que eu morei numa casa, construí uma casa também, parte dela era steel frame, lembro que na época chocou bastante, assim, né, o condomínio não estava entendendo nada, estava com aquelas vigas metálicas, né, de aço leve, isso tem, sei lá, mais de 15 anos mais ou menos, né, então naquela época pouco se via, mas isso é uma tendência que voltou forte, acho que vai voltar cada vez mais forte, porque o mercado não está assimilando nova mão de obra, né, os jovens não querem esse sistema convencional que a gente está acostumado, e isso trouxe muita expertise ao longo do tempo de fazer formas híbridas, não só steel frame, mas o aço pesado, aquele aço laminado, aquelas vigas Zis, assim, a gente usa bastante, muito reconhecido por isso também. Então a gente tem usado isso mais comumente, né. Fizemos casas 100% steel frame, inclusive como forma de investimento nossa mesmo, para testar o mercado, deixar à disposição, né. Foi uma experiência muito legal que nos ajudou em vários outros projetos, até não comentei aqui, mas o escritório da House mesmo também é reconhecido por isso, né. Sim. Ele é 100% fibra metálica, as pessoas até confundem com container, mas na verdade são módulos metálicos que nós criamos ali, uma forma bem racional, um ponto interessante que foi executado em 2 meses aquela construção, ninguém acredita, né. Foi muito rápido lá, né, são acho que 150 metros, 200 metros de escritório, 150. Mas teve um muro também de pedra que as pessoas reconhecem muito, o muro demorou muito mais do que a construção, né, que é um trabalho muito mais artesanal, muito bonito e tal, né. Então nós temos muito essa expertise, sempre tenta trazer isso. Claro, tem que ter, a questão do custo-benefício, o que o cliente quer custo, quer prazo, né, tudo isso tem que ser pesado. Eu acho que as novas tecnologias estão chegando cada vez mais, é uma tendência de mercado, porque na alvenaria convencional, no reboco, você não consegue muito mesclar, você não consegue sair daquela mesmice. Já as novas tecnologias te permitem, por exemplo, usar uma parede e dar a ela um revestimento, sei lá, acústico ou térmico ou até balístico, né, coisa que a alvenaria você não consegue muitas das vezes. Então é um trabalho muito mais técnico, né. De novo, acho que vem forte e cada vez mais vão quebrando essas barreiras aí do preconceito que existe, né, entre nós brasileiros. Eu costumo não é brincar, mas é falar a verdade mesmo, né, toda criança antigamente cresceu ouvindo a história dos 3 porquinhos, né, do barraco de madeira, de tijolo e tal, e de certa forma é isso, né. A alvenaria sempre foi muito cultuada como sendo bom, etc e tal, né. E isso foi quebrando cada vez mais barreiras. Eu lembro que quando eu comecei na construção, eh, tudo bem, já estava saindo de tijolo, né, nós estava no bloco aquele de vedação, que o pessoal fala baiano, estava começando o bloco de estrutural, né, aqui nós estamos numa região de Indaiatuba, tem muitas cerâmicas. Então foi uma barreira quebrar, que você chegar ao pedreiro, mostrar o bloco estrutural, ele fala: "Não, mas não tem pilar, não tem vigas", né. O pessoal não queria, eu ajudei esse processo trabalhando com algumas cerâmicas, fazendo projetos específicos de alvenaria estrutural, e isso hoje ganhou mercado, tá massivo, entendeu. Então eu acho que é isso que vai acontecer também com as novas tecnologias metálicas, de EPS também tem algumas outras coisas, tijolo ecológico, né, entre outros. Sim. E a tecnologia eu acredito que venha sempre para o bem, né. E você estava me falando que além da tecnologia da construção, existem outras que a House também já implanta nas casas, por exemplo, a de aspiração. Inspiração central também, que é uma muito bacana. Isso é muito bom. É muito bom, é muito bom. Existem algumas tecnologias, assim, acessórias, vamos falar, né, que no caso movida com o sistema construtivo, mas tem muita coisa nova no mercado que facilita a manutenção da casa, o conforto, hoje cada vez mais, não só para construção da casa, mas para manutenção dela, a gente está carente de mão de obra, né, Carol? Sim. Né, então, o que puder evitar a questão ou minimizar, jardineiro, piscineiro, né, são várias coisas que a gente pode, tem acessórios para colocar, né, que pode minimizar esse custo, essa necessidade de manutenção, que às vezes você não tem mão de obra ou você também não quer
ter muita gente na sua casa, quer um momento mais tranquilo, não quer ter que controlar isso, então tem as tecnologias que dá para utilizar, né. A aspiração central é uma delas, é muito bacana, assim, você, eh, ou varrer uma sujeira, apertar um botão, a sujeira ser sugada para um outro cômodo. E é muito legal, não, mas hoje tem um robozinho, hoje tem um aspirador, mas a aspiração central, você para quem tem alergia, rinite, é fantástica, porque você, faz a sucção ali do ambiente e ele joga para fora, então esse negócio de ácaros, etcétera, vai para fora do ambiente, né. Não faz barulho, por exemplo, porque o equipamento fica no ambiente externo, né. E várias outras, né, tem muitas outras tecnologias aí mais massivas no mercado hoje que, eh, a placa fotovoltaica, a produção de energia solar na casa já é uma realidade em quase todas as casas, né. Pô, Demorou um pouquinho, mas aí já chegou também, assim como também o aquecedor de água, né. Pode não parecer, mas é uma tecnologia também que foi implementada e que é interessante que nossa cultura aqui, na nossa região, em Indaiatuba, ela é mais massiva, mas em outros locais nem tanto, né. A gente tem muito cliente da capital, paulistano mesmo, ele não tá acostumado com isso, né, pra ele é aquecedor a gás num apartamento, né, ele não entende como esse sistema funciona. E é um sistema maravilhoso, de custo ótimo, e traz economia, é sustentável, é bem bacana. e o interessante é que quanto mais a gente transforma, né, essa construção sustentável, lá na frente, esse imóvel vai ser valorizado mais. Porque eu acredito que a tendência do mercado é partir para essa coisa mais sustentável, aquilo que não é tão, que não agride tanto o ecossistema, né, o mundo, enfim. E eu acredito que esse imóvel que seja investido essas tecnologias, no futuro, eles vão valer mais do que aquele que não tem. Sem dúvida, não, sem dúvida. E eu vou pensando aqui, vou lembrando das tecnologias, por exemplo, agora mais recente, né, assim, coisas de alguns anos, mas, por exemplo, as casas no padrão que nós fazemos, né, já começa também a vir com irrigação automática, ninguém mais fica lá molhando a plantinha, tudo, né, para ter um jardim exuberante, um jardim mais tropical, como hoje as pessoas exigem, tem que ter uma irrigação que funciona todo dia, 1 hora, né, no telhado irriga por, né, cada hora irriga 1 minuto, né. Então você não adianta, a mão de obra não vai fazer isso tão bem quanto faz um robozinho, uma maquinazinha ali, então Sim. e o que é legal também dos nossos projetos, que se às vezes: "Ah, mas eu não tenho esse capital para investir", a gente sempre deixa, Carol, já planejado, né, porque às vezes você gasta, sei lá, 3 barras de tubo, né, que é um valor irrisório perto de uma construção. E aí para executar amanhã ou depois, quando o cliente quiser, nossa, já está meio caminho andado, ele economiza muito com isso. Porque senão ele vai ter que desenterrar, É. Quebrar to piso, né, quebrar parede, mesma coisa pro fotovoltaico, às vezes o cliente chega no final da obra já, não tem mais os recursos, né, já se esgotou bastante, mas ele pode colocar no segundo momento, o eletrodutos a todos passados, então, isso eu acho que é uma expertise interessante, assim, para nós profissionais oferecendo para os clientes deles, né. com certeza. Deixar tudo isso já preparado, pensado, né. Nossa, eu tô adorando essa conversa, Rafa. Nós vamos agora para o momento Decor Colors Sim, e a gente já volta. legal. Sejam bem-vindos a mais um momento Decor Colors Park. Meu nome é Patrícia Antunes e hoje nós vamos falar sobre cimento queimado. Hoje nós vamos falar sobre a variedade de cores do cimento queimado. Nós da Decor Colors temos 40 cores em cimento queimado, onde há um grande encanto em 25 cores de cimento diamantado aveludado e 15 cores no cimento queimado rústico, que você pode colorir e trabalhar com ele em várias ocasiões no seu projeto. O que é cimento queimado diamantado aveludado? Um dos nossos mais queridos e coloridos cimento queimado do mercado. O que seria o cimento diamantado? Nós trabalhamos com uma cartela linda de várias cores, onde você pode trabalhar em vários ambientes. O nosso cimento queimado diamantado, você pode usá-lo tanto interno quanto em ambientes externos. Você pode trabalhar querendo decorar uma área gourmet, um quarto infantil, que nós temos várias cores para você colorir o quarto do seu filho, trazer um ambiente muito sofisticado para o seu comércio, no seu escritório, na sua empresa. O cimento queimado diamantado, com suas microesferas brilhantes, está conquistando cada vez mais o espaço na decoração. Ele proporciona um efeito lindo, moderno e sofisticado às suas paredes, permitindo uma personalidade única. Versátil, pode ser aplicado tanto em ambientes internos quanto ambientes externos, sendo uma massa pronta para facilitar o processo.
Se ficou mais alguma dúvida sobre o nosso cimento queimado diamantado, segue aqui embaixo o nosso contato. Semana que vem eu volto mais com um Pablo Decor Colors Park. E voltamos com o Decor Aí. O que vocês acharam da dica da Decor Colors dessa semana? Eu sou super fã da marca, mas tem que ser a Decor Colors lá do parque, hein, pessoal? Vão visitar, chamem a Patrícia, ela é sensacional e eu tenho certeza que ela vai dar a assessoria que vocês precisam. Rafa, a House não faz só projeto residencial, né? Tem projeto comercial, inclusive colégio. Exato. E tem um projeto específico que foi uma garagem de colecionador. Sim, exato. Me fala um pouquinho sobre desses dois temas, né, de comercial e essa garagem, que eu acho que é bacana, Legal. porque teve outra visibilidade, né, a empresa. Com certeza, exato, Carol. O universo da arquitetura é muito grande, né? Claro, hoje em dia a gente foca muito no residencial, mas já fizemos muitos outros projetos, né, Carol, como você comentou, de comercial, institucional, digamos assim, né? Então, por exemplo, é legal que isso nos ajuda, assim, nos motiva a pensar diferente, né? Sair da nossa caixinha, né? Então, por exemplo, o projeto do atual Progresso, né? O Colégio Polo, antigamente, nós desenvolvemos, então foi bem complexo, né? Pensar, assim, em vários anos, alunos com anos de idades distintas, a questão do fluxo do carro, como fazer para minimizar, porque todo mundo chega junto, sai junto, né? Isso não tem muito jeito, hoje é tudo carro, cada pessoa andando num carro, basicamente, né? Então a gente tenta minimizar isso na arquitetura, acho que é muito interessante, a questão da insolação, né? Tentar criar um pátio de convivência. Até hoje acho que o colégio que é muito bem visto por isso também, né? Sim. Por essa questão dessa integração, ficou um projeto muito legal que a gente se orgulha bastante. Teve muitos outros também, alguns industriais, alguns comerciais na cidade também, que tem a nossa assinatura, né? E sim, cara, da garagem também acho que é um projeto que as pessoas nos reconhecem muito até hoje. Um projeto muito legal, eu lembro como se fosse hoje, assim, de estar recebendo um e-mail do cliente. Ele falou assim, mandou um e-mail para ele no sábado, eu tava de manhã em casa, né? Nessa época eu tava tentando tirar um pouquinho o pé do trabalho de final de semana, mas ele Tava lá de sábado. tava lá, eu tava em casa, recebi o e-mail, né? O e-mail assim, quero ampliar a minha garagem, né? Eu falei, nossa, vou lá ver, né? Aí cheguei lá numa área, uma residência, uma chácara de veraneio aqui na cidade, tem 12 mil metros, para ser mais exato, um terreno, e ele tinha uma garagem já bem considerável, assim, né? Lembro que era um meio quarto de círculo, assim, era meio redondo e tal, né? Sei lá, cabia acho que uns 8 carros, mais ou menos. E aí, conversando com ele, eu falei assim, não, eu quero uma garagem aí pra... Ele é um colecionador de carros, ele vive disso, na verdade, né? Ele tem revenda de carros importados, etc. Então ele queria uma garagem para cerca de 30 carros, mais ou menos, 25 carros. E aí eu entendi a dimensão do projeto, foi um projeto muito legal. E eu passei muito a reconhecer aquele cliente também, gostei muito do meio, da forma com que ele tratou o projeto, né? Foi muito respeitoso, assim, né? Até isso tem muito tempo, já deve ter uns 10 anos, até perguntou, mas você é muito jovem e tal? Eu falei, não, eu estou muito tempo no mercado já, mas eu consegui ganhar a confiança dele, tanto que ele literalmente fechou comigo ali já no dia mesmo, assim, não, está contratado, pode fazer o projeto e tal, é isso, é isso. Foi aquele negócio meio que de fio de bigode, assim, sabe, cara? Foi muito legal. E também, logo em seguida, captamos bem a essência do que ele queria, apresentamos um projeto. A garagem nova, foi demolida aquela garagem anterior, a garagem nova teve 1.000 metros quadrados, muito legal, tudo estrutura metálica, bem tecnológica mesmo, né? E teve uma reforma também, que é uma área de hóspedes acoplada a essa garagem, em torno de uns 500 metros. Então foi um projeto bem grande ali, né? Fora a casa principal, etc. E a garagem foi muito bem pensada, assim, modéstia à parte, porque teve toda a questão da questão térmica, era totalmente hermética, fechada, não podia ter poeira ali. Então fizemos um sistema de exaustão também. Por ter muito vidro, né, a garagem é muito reconhecida por isso, toda estrutura metálica, mas tem muito vidro, como que a gente vai proteger isso do sol também? Criamos grandes beirais, né, criamos alguns brises também para ampliação direta do sol, e mesmo onde ficava exposta o vidro, onde fica exposto o vidro, é um vidro especial também, que nós contamos com a participação de alguns parceiros aqui da cidade. Então era muito confortável, você chegava lá assim, durante o dia, lá fora quente, você entrava na garagem, o piso de concreto fresquinho, sabe? Bem gostoso, parecia que tinha um ar-condicionado ligado, quando na verdade o sistema de exaustão a gente nem precisou usar, felizmente. Foi muito legal, foi um momento que a gente foi mais profissional também.
nós pegamos esse projeto e enviamos para especialistas assim, de questão térmico para avaliar isso em modelo mesmo, como ficaria, né? Então, imagina você criar já no projeto, saber qual que vai ser a temperatura dentro daquele ambiente, né? Depois de pronto. Então, foi um trabalho técnico muito legal. Lembro de ser feito também uma maquete eletrônica, assim, aquela física mesmo, né? Aquela impressão 3D. Naquela época era novidade, assim. Presenteamos o cliente com essa maquete, foi bem bacana. Ele deve ter adorado. Adorou, adorou. E assim, quando apresentamos, cara, muito legal, assim, que praticamente não mudou nada no projeto. Assim, eu falei assim, não, é isso mesmo, tal, só faz isso, isso, aquilo, outro. E eu quero saber quando vocês vão começar, quanto que custa a obra, né? Foi uma obra muito rápida, acho que foi coisa de 6 meses para gente executar a obra. Foi muito bacana essa experiência. Com toda essa tecnologia. Exato, exato. É por isso que eu falo assim, tem que demandar muito tempo de projeto, né? É mais interessante você, entre aspas, perder, ou melhor, investir tempo em projeto para que a obra seja mais rápida, mais fluida, né? A gente tem que ter cada vez mais essa cultura do projeto, né? De valorizar o projeto, do planejamento, para a obra ser mais tranquila para o cliente. Você sabe que quando eu fui convidada para apresentar o Decora Aí, o meu maior intuito era de levar essa informação para o telespectador. Sabe por quê, Rafa? Porque eu tô no ramo moveleiro, né? Mas a gente acaba caminhando junto, porque o design de interiores ele vai precisar, né, do móvel e mais. Então, e eu vejo hoje, por conta dessa tecnologia, as pessoas, todo mundo virou especialista em tudo, Exato. né? E eu falei assim, gente, hoje, que nem eu vou fazer alguma coisa na minha casa, a gente tem vários amigos, né, profissionais, eu sempre vou falar assim, fulano, me ajuda com isso aqui, Sim. o que a gente pode fazer? Por quê? Porque hoje eu não quero errar mais, Exato. entendeu? E hoje, como todo mundo acha que é especialista em tudo, eles saem fazendo É. e não pensa na consequência, Exato. né? Veja bem, vocês estudam 5 anos, praticamente, né, para aprender a profissão. E aí você sai da faculdade e essa faculdade ela te ensinou superficial, Exato. porque a experiência é no dia a dia. Sem dúvida. E aí você precisa de todos os conhecimentos, todas as experiências para você conseguir executar um projeto em 6 meses de uma garagem que tinha 1000 metros Isso. e um monte de tecnologia. Então, eu acho importante o programa justamente por isso, a informação da valorização do profissional. Exato, legal, Carol. Eu costumo falar assim, tem uma frase que eu não, honestamente, eu não recordo onde eu vi, mas que eu peguei para mim, assim, que na era da internet, a internet é um oceano de informação com 1 centímetro de profundidade, né? 1 centímetro de profundidade. As pessoas não se aprofundam no tema, né? Claro, a gente fez a faculdade de arquitetura, de engenharia, aí leva 5 anos, mas eu também fiz o técnico de 2, depois fiz uma pós-graduação aí de mais 2 anos e tal. E fora, eu comecei muito cedo no escritório, né? Então, ganhei todo aquele know-how para mim. Não contei aqui um pouco da minha história, mas foi uma briga, eu consegui fazer uma faculdade à noite, noturna, sem tanta relevância, tanta expressão, mas consegui trabalhar desde cedo. Para minha carreira isso foi fundamental. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, fizeram uma fez USP, outra Unicamp, e eu falei, quando eu fui para esse caminho, assim, foi, entre aspas, assim, brigando, né, com os meus pais, né, mas assim, comprando uma briga, melhor dizendo, mas para mim foi, na minha carreira, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, para poder praticar mesmo, né, no escritório, as coisas que eu estava aprendendo naquele momento, seja no curso de tecnificações, na faculdade, na pós-graduação. Então foi um conhecimento muito relevante para mim. E eu acho também, Carol, para finalizar esse tema, assim, né, não para finalizar, desculpa, mas assim, para pontuar, que é muito importante você ter parcerias com pessoas de nicho de conhecimento distintos do seu, né? Nesse caso da garagem, por exemplo, essa consultoria numa área térmica, que não era meu nicho, meu conhecimento, foi fundamental para o sucesso do projeto, entre outros também, né? Os parceiros que nós tivemos nesse projeto também, então foi bem bacana. Muito bom, muito bom. Agora, Rafa, a gente vai para os nossos comerciais e tem uma outra garagem que eu Sim, quero falar pra exato. você, Sim. que eu vi ela de perto. Aham, Essa primeira eu não vi, mas essa eu já vi e eu quero falar sobre ela. bacana. A gente vai para os comerciais e já voltamos. Aqui você encontra as últimas notícias do que é tendência no nosso mercado. Dicas, cobertura dos principais eventos da cidade e, é claro, um time incrível de profissionais arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E as melhores lojas do segmento. Convido você
a explorar o nosso universo. Bem-vindo! Sejam bem-vindos a Domus. Aqui na Domus nós temos uma ampla seleção de imóveis feitos personalizados para a sua casa. Feitos para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como que a Domus pode transformar a sua casa em um lar. Bem-vindo à Casa Nobre, onde cada detalhe é pensado para transformar a sua casa no lar dos sonhos. Combinamos sofisticação, funcionalidade e um alto padrão de acabamento para criar móveis planejados que refletem sua personalidade e seu estilo de vida. Nossa missão é entregar mais do que móveis. Queremos oferecer conforto, beleza e exclusividade para o seu espaço. Casa Nobre, móveis planejados para quem busca o melhor em design e funcionalidade. Na Lusion Iluminação, transformar ambientes com luz é a nossa especialidade. Com mais de 15 anos de experiência em lighting design, oferecemos soluções técnicas, consultoria especializada e os melhores produtos do mercado. Seja para projetos residenciais, comerciais ou corporativos, aqui você encontra qualidade, inovação e sofisticação. Lusion Iluminação, iluminando ideias, valorizando espaços. E voltamos com o Decora aí. E Rafa, eu sei que a House gosta dessa arquitetura de ambientes integrados, né? Sim. Você falou que vocês usam bastante viga de metal e tudo mais, que proporciona esses vãos, né, grandes. E aí eu fui numa obra de vocês, aqui no Vila dos Pinheiros, onde a garagem era integrada à casa. Exato, E aí, quando eu entrei, eu fiquei impactado, porque eu falei, gente, eu nunca imaginei que uma garagem sim, poderia integrar dentro de uma casa. exato, E aí, depois eu fui entendendo o estilo do cliente, né? sim, E a gente forneceu a parte do lavabo e a mesa de jantar deles do gourmet ali. legal. E aí entendi, porque ele tem um monumento de carro e faz parte da decoração. Mas me conta um pouquinho sobre essas ideias, né? E vocês têm, que eu achei sensacional. A gente gosta muito disso, de fazer um projeto de fato personalizado, né. Então, a integração acho que hoje é muito importante, né. A gente normalmente os espaços são cada vez menores, então você integrar espaço, ter a convivência ali da família que tá, às vezes, fazendo um jantar com os filhos, então tá vendo os filhos, acho que isso é muito importante. Às vezes a gente é um pouquinho mais ousado, né, aproveitando o hobby do cliente, né. Nesse caso ele gosta muito de veículos, né. Não é a única garagem da casa, obviamente tem a garagem do dia a dia ali, né, mas essa garagem é mais para reunir os amigos ali em torno do carro, um carro específico, né, para tomar um vinho, para conversar, né, ter um jogo ali. Então acho que isso é importante, ter que considerar o que o cliente faz, o que ele gosta. Eu acho que o arquiteto também tem um pouquinho esse negócio de psicólogo, né, de entender a lógica do cliente, do que ele gosta e propor uma ideia que talvez ele não tenha nem pensado. E foi um desse caso, acho que foi muito legal, eu fui bem feliz nesse caso aí, porque é uma garagem que fica linda, assim, ela fica junto com a sala, né, não é do dia a dia, não é do uso, né, então às vezes choca um pouquinho, mas é muito bacana, assim, é um projeto que a gente tem bastante orgulho, assim. Não, e ficou sensacional. Ficou, né. Muito bonito. Inclusive, você disse que postou esses dias, né? Nós tivemos lá recentemente, na verdade, né, tá na gravação agora, tivemos lá ontem, anteontem, fazendo algumas captações, vídeos, fotos, assim, que tem bastante coisa pra mostrar naquela casa, ficou muito legal. Muito bom.
Rafa, eu queria te agradecer e eu queria te parabenizar, né? Porque a gente já trabalhou em outro projeto, nesse do Vila dos Pinheiros foi o mais recente. E eu queria parabenizar também a Gabi, e ela que é a responsável pelo design de interiores, Exato. né? O bom gosto Obrigado. da composição das peças, tanto quando ela escolheu a mesa, eu liguei lá para Decorato para ver qual era a cadeira, para especificar a altura e tudo mais, do braço, enfim. Eu achei tudo super de bom gosto. Parabéns aí Obrigado. pra vocês. É sensacional. Obrigado. Eu conheço vocês já faz muitos anos. Sim. E cada vez que eu visito uma obra de vocês, eu tenho uma experiência diferente. Legal. Então, muito, muito obrigada, né, pelo talento, né, de vocês, os proprietários, mas também da sua equipe, Legal. né, que vocês fizeram essa curadoria de profissionais incríveis, que faz com que a House esteja esse sucesso. Obrigado, Carol. E eu queria te presentear com um certificado no nosso programa. Obrigado, Carol. E muito obrigada por tudo. Obrigado. Eu que agradeço. E espero que logo a gente se encontre de novo para mais um bate-papo. Carol, eu que agradeço a participação, né, a oportunidade, a parceria também. Vou levar todos os elogios para a equipe. Obrigado por tudo. Obrigada a você. E semana que vem, gente, tem mais entrevistas maravilhosas.